Quem é o seu herói? Há uma disputa por heróis. Alguém disse também depois do estudo hoje pela manhã que não apenas pessoas estão disputando pelos seus heróis, mas também há pessoas que estão se fazendo de heróis, tentando ser heróis para outras pessoas. A palavra de Deus nos fala de uma galeria de heróis, que são pessoas que serviram ao Senhor, tinham seus defeitos, suas falhas, mas o Senhor os usou grandemente. Herói sempre salva alguém. Então aqueles heróis de Hebreus 11, eles salvaram pessoas de situações de perigo. Mas o maior perigo que pessoas estão é o perigo da morte eterna. Sendo assim, quando você prega o Evangelho e pessoas são salvas, você passa a ser um herói para aquela pessoa. Pessoas que admiram a sua vida pelo que você fez por elas. O fato de alguém reconhecer outro como um herói, alguém que o ajudou muito, necessariamente isso não é pecado. O pecado é a pessoa começar a gostar de ser herói, né? E por causa disso pessoas começam até a exigir que outros o reverenciem, tenham respeito além do permitido. Não importa se você tirou alguém das garras do diabo, do inferno, você, na verdade, foi apenas cooperador, foi instrumento do nosso Deus. As pessoas precisam adorar a Deus. Nós vimos em 2 Coríntios capítulo 11, que algumas pessoas têm como seus heróis aqueles que falam bem, que têm boa oratória, eloquência. E o apóstolo Paulo não era esse tipo de pessoa. Ele era uma pessoa mais modesta. Para escrever, não. Quanto ao conhecimento, também não. Mas para falar, ele não era uma pessoa... Dá a impressão que ele não era uma pessoa tão interessante de ouvir. Mas pelo conhecimento que ele tinha e pelo poder do Espírito Santo na vida deles, as pessoas que amavam realmente ao Senhor, que aceitavam a palavra, elas deixavam isso em segundo plano. As pessoas podiam falar: eu nem percebo que ele não fala tão bem assim, eu nem percebo que ele não é um grande orador, porque o que ele fala, o conhecimento, a transformação de vida que eu tive por causa desse pregador, desse homem, para mim é o suficiente. E as pessoas de bem, as pessoas, como diz o Evangelho, os de boa vontade, ou seja, aqueles que realmente viam o valor espiritual da palavra de Deus, reconheciam em Paulo um grande sujeito, um homem que transformava vidas através da sua palavra, claro, vinda de Deus. Nós somos muito ingênuos em colecionar heróis, como foi mencionado hoje pela manhã, a frase de um poeta, né, dos nossos dias, que já se vão também esses nossos dias, que dizia: todos os meus heróis morreram de overdose. Muda de herói, mas ele quis continuar com seus heróis, e ele passou a ser herói de outros, né? E outros poderiam dizer: meu herói morreu de AIDS, porque foi o caso, o fim dessa pessoa. Meus irmãos, nós temos colecionado heróis errados. Nós temos colecionado e cultuado às vezes pessoas que são boas pessoas no sentido de que fizeram alguma coisa boa, escreveram um livro, deram palestras, pregaram, e são pessoas que foram usadas por Deus. No entanto, começamos a cultuar essa pessoa e a defender o nome dessas pessoas, como alguns fanáticos
defendem também o seu time de futebol. E a palavra de Deus não ensina nada disso. Quem quiser ser maior, que seja o menor. E o Senhor vai nos ensinando que algumas pessoas nós precisamos realmente honrar. Vocês devem honrar homens como este, ou como esses, no caso de Epafrodito, que quase morreu para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Então são pessoas que têm um valor inestimável. Não dá para estimar o valor que algumas pessoas têm. E elas são nossos heróis. Citei alguns da história da igreja que nós precisamos revitalizar em nossas mentes dessas pessoas. Fiquei contente porque eu dei tantos nomes aqui. E falei de um que uma pessoa pesquisou, o Conde Zinzendorf. Foi lá, pesquisou e foi muito abençoado com a vida desse irmão, o quanto ele fez pela palavra de Deus. Esses são nossos heróis. De vez em quando temos que falar dessas pessoas. Nós temos que valorizar os heróis corretamente. E aqui, a partir do versículo 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo. Ele não é o nosso Deus, ele é o nosso herói. Há uma diferença. Os heróis da fé são pessoas que elevam a nossa fé. A vida deles é uma inspiração para nós subirmos de degrau na nossa confiança em Deus. Porque às vezes parece que você está sozinho. Às vezes parece que você está sofrendo. Além de ninguém entender o seu sofrimento, parece que ninguém nunca sofreu o que você está sofrendo. Mas quando você tem um pouco de paciência para ler nas páginas da Bíblia, ler na história da igreja, as biografias de servos do passado, e também observar servos do presente, você vai ver, há muita gente comigo, eu não estou sozinho. E isso nos traz muita segurança em dizer são nossos heróis da fé. Eu admiro, eu quero ser igual a essa pessoa. E claro, nós vamos cultuar a Deus que tem usado essas pessoas. E o apóstolo Paulo é um desses. E ele vai dar a biografia dele, o currículo vitae, ele vai discorrer sobre a vida dele mais ou menos, né? E quando você lê, você fala, eu não quero um herói desse aqui não. Esse aqui é fraco. Mas olha, são pessoas desse calibre, são pessoas desse nível que Deus quer levantar hoje, ainda hoje. Então vamos aprender um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Claro que estamos aprendendo de Jesus, mas se mostrando através de servos do passado, e aqui no caso o apóstolo Paulo. Vamos valorizar pessoas assim. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Outra, não é? Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Você tem que entender que existe na nossa língua portuguesa uma figura muito rica chamada ironia. Hoje em dia é tão difícil brincar com algumas pessoas porque elas não sabem o que é ironia. Elas pensam que você está falando sério. Mas o apóstolo Paulo não está falando sério no sentido de que ele é insensato. Não, ele entrou no jogo deles. Vocês me acham insensato? Então vamos lá. Ouçam um pouquinho o insensato. Olha como que um insensato é. Ele está querendo dizer exatamente o contrário disso. Isso se chama ironia. Eu sou um homem usado por Deus, sábio, e eu quero ensinar para vocês. Mas já que vocês só entendem esse nível de conversa, já que vocês estão seguindo falsos profetas que contam muita vantagem, porque os falsos profetas contam muita vantagem, né?
eu vou contar também as minhas vantagens. Aí quando ele começa a contar as vantagens dele, você fala, mas isso é o contrário de um herói? Mas presta atenção nisso, porque o Espírito Santo pode tocar a sua vida profundamente hoje, para valorizar as pessoas que andam corretamente diante de Deus. E são assim as pessoas que andam como Deus quer. Versículo 17: o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Ainda é ironia, tá bom? Ele não é desobediente ao Senhor, mas ele diz, eu vou falar para vocês de uma maneira não bíblica, eu vou falar para vocês de uma maneira como não parece uma maneira santa de falar, parece uma maneira irreverente, porque os falsos profetas, eles têm boa oratória, são eloquentes, eles enchem a boca, e eles dão uma de santo. Não, vocês vão ver como que eu sou. Vamos ver como que o apóstolo Paulo é? Versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Não é isso que vocês gostam? Vocês não querem pessoas que contam vantagens? Eu vou contar as vantagens, só que vocês vão se impressionar. Eu vou contar vantagem, mas eu não vou mentir, porque os falsos profetas são mentirosos. Eles contam umas histórias bem malucas aí, só para te enganar, mas eu vou contar uma história verdadeira. Versículo 19: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ironia de novo, gente. Ele está dizendo assim, olha, vocês que são os espertos, então já que vocês são espertos, tolerem aqui uma pessoa que não é esperta. Vocês são muito bem preparados, então aguentem um pouquinho alguém que é totalmente despreparado, para eu falar para vocês. Aí a gente já coloca um fim em tudo isso. No final da minha palestra, vocês estão entendendo que eu estou fingindo que sou o apóstolo Paulo, né? No final da minha palestra, vocês vão ver que vocês vão fazer uma decisão. Vocês vão falar, não vou seguir um homem desse aí, de jeito nenhum, dá até vergonha de seguir um homem desse. Aí vocês vão tranquilamente para os seus falsos profetas, e eu paro de perturbar vocês. Agora pode ser que vocês vão ficar tão impressionados que vocês vão realmente abandonar os falsos profetas e vocês vão seguir o evangelho verdadeiro pregado por mim. O apóstolo Paulo é bem ousado, não é? Vamos lá, versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ironia de novo, gente. É claro que ninguém aguenta uma coisa dessa, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sem perceber, os falsos profetas estão fazendo o que com vocês? Eu vou dizer o que ele está fazendo com vocês, e vocês não estão percebendo, vocês estão tolerando isso. Eles estão fazendo o que? Em primeiro lugar, escravizando. Meus irmãos, o que tem de gente escravizada dentro das igrejas? Escravizadas. Elas entraram dentro da igreja para serem libertas, e acabaram que elas ficaram escravizadas. Em primeiro lugar, então, vocês estão sendo escravizados. Depois, esses falsos profetas estão fazendo o que com vocês? Explorando. Eles estão devorando vocês, devorando seu salário, devorando sua casa, devorando seus bens. Estão despojando vocês, vocês não estão percebendo. Agora, talvez você já ouviu assim, e você vai na igreja de crente, então eles estão te roubando lá. Alguns já falaram isso daí. Será mesmo? Eles estão também detendo vocês. Detendo é impedindo.
Agora, o que eles estão impedindo o quê? Eles estão impedindo de você conhecer a Deus. Já pensou dentro de uma igreja e eles estão impedindo de você conhecer a Deus? Eles estão impedindo de você ler a Bíblia? Sim. Por séculos falaram, quem lê a Bíblia fica louco. Eles impediram as pessoas de lerem a Bíblia. Eles estão impedindo você de buscar a Deus sem a ajuda de ninguém. Eles estão falando, você só pode chegar a Deus através de alguém, de um sacerdote. Eles estão impedindo você de confessar os seus pecados diretamente a Deus e chegar ao trono da graça de Deus. Eles estão dizendo, você não pode. Você tem que confessar para alguém autorizado para receber as suas ofensas, suas confissões. E aí essa pessoa está credenciada, autorizada para te dar alguma punição e absolvição. Quer dizer, eles estão te impedindo de ser um crente em Cristo Jesus. Vocês estão tolerando também quem se exalte. Ou seja, as pessoas estão passando por cima de vocês, se exaltando, humilhando vocês, e vocês estão deixando. E também vocês estão aceitando que eles deem tapa no rosto de vocês. Mas quem que é assim? Você deixaria as pessoas baterem em você? Mesmo ouvindo o que Jesus falou, se alguém te bater, ofereça outra, né? Mas eles estão oferecendo a primeira vez para bater. Jesus falou, se alguém te bater, aí você oferece a segunda. Mas não, dá a primeira aqui, que eu não recebi nem a primeira. Eles estão recebendo tapa, as pessoas estão pregando, estão batendo neles, e eles estão percebendo isso. Agora alguém já falou que eu bato demais, né? Mas você tem a opção de não apanhar, tá bom? Se você se sentir que você está apanhando da palavra de Deus, então está tudo bem. Estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus é útil para o ensino, repreensão, palavra de Deus. Agora não deixe eu te bater, tá bom? Tá bom, João Escapim? Nem precisa, né, João? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. O apóstolo Paulo usou de ironia, tá bom? Vocês estão tolerando tudo isso daí, sem perceber que está acontecendo isso. Esses são os seus heróis. Heróis salva. Mas esses heróis aqui, eles estão salvando ninguém. Versículo 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. O apóstolo Paulo começa a sair da ironia para a realidade, mas ainda assim ele está dizendo, olha, eu estou confessando para vocês, eu estou falando como se eu fosse fraco, vocês estão me chamando de fraco, mas eu não sou fraco, porque a palavra do Senhor nos dá autoridade de sermos ousados, fortes. Lá em Isaías, o escritor fala que eu tenho língua de eruditos. Sabe o que é isso? Eu tenho língua de doutor, pela palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está se movendo sobre uma pessoa, essa pessoa tem muita ousadia, ela consegue entrar no coração dos outros. Já pensou? Ninguém consegue entrar no coração de ninguém, mas um pregador da palavra, ele consegue pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai entrando nesses corações. E o apóstolo Paulo então parte para a briga. É isso que vocês querem?
Então, qualquer um desses falsos profetas tem ousadia, e vocês falam que eu sou fraco. Mas agora eu vou afirmar com insensatez, como eu estivesse fora do juízo, como se eu tivesse ficado maluco. Eu também sou corajoso, eu também sou ousado, e agora vocês vão ter que me aguentar, agora vocês vão ter que ouvir. Eu vou agora de uma maneira proibida, porque um crente jamais deveria fazer isso. Paulo está fazendo porque a autoridade apostólica dele foi questionada. Aí chegou o momento dele se levantar e fazer comparações, como um último recurso. Se eles não aceitam, tudo bem, ele vai embora e não tem mais nada com os coríntios, mas eles vão ficar muito envergonhados com isso. Você não deve ficar se defendendo, nem contando vantagem, e nem se ostentando, se exibindo para as pessoas. Mas se em algum momento duvidarem daquilo que você é, você precisa se levantar. Por exemplo, se algum dia duvidarem que você é mãe do seu filho, você vai deixar? Pode levar? É assim? Não. Você vai se agarrar ao seu filho de tal maneira que você vai fazer tudo o que for necessário para ter aquele seu filho para você, porque é seu filho. O apóstolo Paulo é a mãe dos coríntios, porque ele fala para os coríntios, ele fala para os tessalonicenses como uma mãe, ele agiu com eles. Agora estão querendo roubar os filhos dele, como a palavra de Deus nos fala sobre mexer com os filhotes de uma ursa. Mexe com os filhotes de uma ursa, nem de ganso, não faz isso, tá? Então o apóstolo Paulo começa a se comparar. Então vamos dizer assim, não faça isso em casa, tá bom, irmãos? Não, olha, agora eu vou começar a me comparar com as pessoas e vou mostrar que eu sou melhor que elas. Não faça isso. Isso aqui deixa para quem precisa fazer isso. O apóstolo Paulo estava precisando fazer isso, porque o ministério dele estava correndo o risco de morte. Ele não ia ter mais ministério aqui. Ou ele entra com tudo nesse assunto, ou então ele pode esquecer, pode deixar os coríntios para os falsos profetas. Se alguém mexer com essa igreja e quiser tirar essa igreja, eu vou lutar por ela. Agora, se a igreja falar, não, a gente não quer você, aí é uma escolha da igreja. Mas nós não podemos deixar que as pessoas façam o que quiserem com aquilo que é nosso, nossa propriedade, nossa família. É interessante como que o mundo está fazendo isso. Ele está pegando seus filhos, pegando, igual aquele gavião, né? Igual o gavião que tem um olhar assim e vai na presa e arranca e vai. Mas nós que somos dessa região, nós já vimos vários passarinhos atrás do gavião tentando dar bicada, não foi? O tesourinha, coitado, ele sempre está atrás do gavião, porque ele tentou ir lá no ninho roubar, aí ele saiu correndo mesmo atrás, eles se juntam e vão. Então é isso que Paulo está fazendo. Então vamos lá, versículo 22, são hebreus, então vocês estão seguindo os hebreus aí, né? Os judeus, às vezes são judaizantes, são pessoas que falam, nós somos o povo de Deus, nós somos hebreus, então vou me comparar com eles, também eu. São israelitas, para ficar mais chique, né? Tem o hebreu que é de fé, israelita que é da nação mesmo. Ele fala, são israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Eu sou também. Estamos empatados.
É um ringue, não é? É uma luta. Então eu estou lutando com eles. Vocês são os juízes. O que eu estou devendo para essa turma? Por que vocês estão seguindo a estes e não seguindo a palavra de Deus pregada por mim? Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ou seja, coisas que não dá para contestar. Ser hebreu, ser israelita, ser descendência de Abraão, não dá para contestar, porque é uma questão de nascimento, não é isso? Agora, ministro de Cristo, o apóstolo Paulo quase que bate na boca dele, né? Que besteira que eu falei. Eles não são ministros de Cristo, porque ele já falou de quem que eles são ministros. Alguém pode ler capítulo 11, versículo 14 e 15? Alguém pode ler? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo já falou de quem que eles são ministros. São ministros do diabo, de Satanás. Então, são ministros de Cristo? Opa, perdão, Senhor, por eu ter falado isso. Eu ainda mais. Aí tem 2 pontos na sua Bíblia. Aí começa, né? Aí ele vai falar. Então aqui já desempatou e só começa o placar a aumentar. Lembra 1-0 para a Alemanha, 2-0, 3. Você estava torcendo ainda, não estava? Ou já desistiu aí? Mas 4, eu falei, acho que eu vou parar. Aí você já sabe o resultado, né? Aí deixaram a gente fazer um gol. Mas Paulo já deixou eles fazerem um gol. O gol deles é esse aqui: hebreus, israelitas e descendentes de Abraão. Fora isso, vocês não vão tirar mais nada desses falsos profetas. Eu sou ministro de Cristo. Aí ele começa a dizer: em trabalhos, Paulo trabalhou mais do que eles. Muito mais, né? Muito mais em prisões. Nenhum deles foi preso, provavelmente. Talvez eles até deram dicas para prender Paulo, não sei. Açoites. Eles apanharam alguma vez em praça pública? Eles apanharam das autoridades? Eu já. E sabe quanto? Sem medida, não dá nem para contar as vezes que eu já apanhei, fisicamente mesmo. Em perigos de morte, muitas vezes, para levar o Evangelho para os coríntios, inclusive. Ridicularização, perigo de morte, ele passou tudo isso. Aí, já estava bom para mim aqui, né? Mas ele continua, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Bom, ele falou que ele é hebreu, não falou? Ele falou que ele é israelita, ele falou que é descendente de Abraão. Portanto, ele é um judeu. E de quem que ele apanhou? Dos compatriotas, dos próprios judeus. Eu apanhei deles. Sabe quantas vezes? Nessa especificidade, né, de açoite, que é a chicotada, 5 vezes. Sabe de quanto que era cada chicotada? A lei permitia que um soldado desse 40 chicotadas no infrator. 40. Só que se desse 41, o soldado recebia 1. Então, 40. Então, para de repente perderam a conta, eles contavam até 39. Por causa disso. Então, 5 vezes eu recebi 39 açoites cada vez. Então, 5 vezes 40 daria 200 chicotadas. Mas aí você pode tirar esse 1 aí que faltou. Por isso que lá em Gálatas ele fala: ninguém me perturbe, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo. Ele podia
apontar as costas dele, né? Tirar a camisa lá, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele foi chicoteado e aquilo ficava marca. Versículo 25: fui 3 vezes fustigado com varas. Já não era chicote, mas era varada, né? O que você prefere, varada ou chicotada? Deixa pra lá, nenhum dos dois. Então, mas ele podia desafiar aqueles heróis atuais, né? Eles levaram alguma varada? Talvez deveriam levar, né? Para prender. Mas uma vez ele foi apedrejado. Ô Paulo, só uma vez? Mas quando ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Eles pensaram que ele tivesse morrido. E arrastaram Paulo. Aí um monte de gente em volta de Paulo lá morto, né? Para eles, ele estava morto. De repente ele levanta e vai para pregar de novo. Então esse era Paulo. Você não está tendo heróis errados, não? Os coríntios? E em naufrágio? Quem é que tem medo de água? Não precisa falar, não. Em naufrágio, 3 vezes. Naufrágio é uma coisa que deve deixar a pessoa traumatizada. Mas não, 3 vezes. Interessante, eu não vi isso na Bíblia, mas ele fala que sim, né? Estou vendo aqui, 3 vezes. Eu vi um naufrágio que ele teve bravo, né? Nós vimos como foi aquele naufrágio. Ele disse que foram 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, no meio daquelas ondas. Imagina, um dia, uma noite e um dia, os discípulos estavam lá um pouquinho o mar ficou bravo, vamos morrer. Jesus vem e salva, né? Eles ficam admirados com aquilo, mas o apóstolo Paulo ficou lá no meio da voragem do mar. Eu assisti um filme que eu achei impressionante. Parecia que a gente estava dentro do mar. Chama Mar em Fúria. História real. Mar em Fúria. Apenas um pouquinho do que os pescadores da Irlanda eles passavam. Impressionante aquilo lá. E o apóstolo Paulo disse: um dia e uma noite passei na voragem do mar. Já deu 7-1, né? Mas ele continua. Versículo 26. Em jornadas, muitas vezes. Tá bom, caminhada é bom, mas as jornadas que ele fazia eram grandes jornadas. Se você pesquisar um pouquinho da geografia da época, Tessalônica, por exemplo, eram montanhas enormes. Ele tinha que subir, descer, bandidagem que havia nessas viagens de Paulo, nas estradas. Então, uma das histórias, não foi? Ele conta de alguém que apanhou, ficou lá na beira do caminho como morto pelos salteadores. Bandidos, bandidagem, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, né, salteadores, em perigos entre patrícios, quer dizer, as próprias pessoas do povo dele não dava para confiar, em perigos entre os estrangeiros, quer dizer, os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Quer dizer, gente que andava com ele dizia que era crente, mas depois o traía. O currículo dele é impressionante. Versículo 27. Em trabalhos e fadigas, ou seja, está reclamando que você trabalha muito, tá? Ele trabalhava, e trabalho cansativo dele, além de pregar o evangelho, ele tinha o trabalho dele. Imagina que entre os coríntios, para não ser pesado, ele pregava, ensinava a Bíblia, talvez durante o dia, e à noite ele fazia tendas para se sustentar. Imagina como que ele estava no dia seguinte, cansado, mas ele trabalhou, ele cansou em vigílias muitas vezes acordado, né? Talvez orando, talvez preocupado, né? Em fome e sede,
em jejuns muitas vezes, em frio, nudez. O apóstolo Paulo vivia em regiões do Mediterrâneo, solzão, praia, tudo bonito, mas ele viveu em regiões de neve também. Até quando ele estava preso nos calabouços lá de Roma, lugar gelado, já pensou na época do frio? Até que ele pediu, quando vier, traze minha capa, passando frio aqui. Em frio, falta de roupa, versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Era um homem muito preocupado. Eu fico pensando, puxa, uma igreja só já é suficiente para se deixar preocupado. Você acorda pensando nos irmãos, pensando nas dificuldades, pensando nisso, naquilo. Ele tinha tantas igrejas que ele cuidava dessas igrejas e ele ficava preocupado com essas igrejas. Como será que aquele irmão está? Será que o filho dele já se emendou de vida? Será que a esposa dele já está melhor de saúde? Será que ele já conseguiu um emprego? Será que esse aqui já conseguiu vencer aquele vício, aquele pecado? E quantas coisas, né? Será que os jovens vão ficar firmes na igreja? Quantas preocupações. Então, ele coloca todas essas coisas exteriores que machucam, que doem, mas também coisas interiores, que só um ministro, só quem cuida de um rebanho sabe a dor que é, e ele passava por tudo isso. Os falsos profetas são mercenários. Quando vem o lobo, eles correm e deixam o lobo comer as ovelhas. Eles fazem isso. Mas o apóstolo Paulo, como um fiel tripulante, né? Ele deixa todo mundo se salvar e ele é o último a sair do barco. Se precisar, se der tempo, né? Ele é o último a sair do barco, mas ele vai salvar a todos. Então, meus irmãos, nós temos muito que aprender com esse herói. Agora estão criando outros heróis. Aí versículo 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Ou seja, quando vocês sofrem, eu sofro junto com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo. Não fique esperando isso de falsos apóstolos, não. Quando a coisa ficar ruim para eles, eles vão embora. Ainda vão pedir uma bonificação, uma gratificação pelo tempo de serviço entre vocês. Versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Falei até o final da palestra dele, ele ia chegar num ponto que ele ia dizer, o verdadeiro herói, como que é? O verdadeiro herói é fraco. O verdadeiro herói, ele se gloria não na força dele, mas na criptonita. Tá bom? No momento bom dele, ele não está se gloriando, ele está se gloriando agora que ele está enfraquecido. E o versículo 31, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto, não estou mentindo. Os falsos apóstolos, só o título deles já é mentiroso, eles não são apóstolos, são mentirosos, mas eu não minto. Então o apóstolo Paulo está falando a verdade para eles. Meus irmãos, depois disso aqui é a hora de tomar a decisão, não é? Fica firme, volte para os caminhos de Deus, ou então diz que Paulo é que é o falso e segue esse bando de falsos apóstolos, ou verdadeiros apóstolos, como vocês acham, né? No caso dos coríntios. Aí ele fecha, né? Agora eu vou contar a minha proeza de um herói. Vocês vão ficar admirados. Eu vou fechar aqui com chave de ouro, né? Porque é assim nos filmes da Marvel, não é assim nos filmes dos heróis?
O herói apanha, 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 né? Mas depois no final ele ressurge e ele vem com aquela força e ele domina tudo, né? Claro, depois tem a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Aí de repente você cansou tanto que você fala assim, não, o meu herói agora é o Thanos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai fechar dizendo de uma proeza, de um herói. Versículo 32. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, preposto quer dizer designado. Então o rei designou, o rei de Damasco, ou da Síria, né? Ele designou um homem como governador. E Paulo foi perseguido por esse homem em Damasco. O que ele fez? Ele montou guarda na cidade dos cidadãos de Damasco, os damascenos, para me prender. Então estava lá. E agora? O herói. O que ele faz? Solta um raio pelos olhos, manda descer fogo, congela, faz um terremoto abrir a terra e todo mundo cai dentro. Vamos ver o que esse herói vai fazer. Versículo 33. Alguém pode ler? Mas num grande cesto, e desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim ele livrei das suas mãos. É para rir, não é, irmãos? Qual herói? Esse foi o herói. Cadê o herói? Está fugindo. Por onde? Pelo fundo. Cadê? Pela janela. Onde? No cesto. Estão descendo Paulo por um cesto. Que humilhante, gente. Improvisaram lá o cesto de roupa, né? Joga a roupa suja aí no chão, coloca Paulo lá, amarra umas cordas e vai descendo. Ei, Paulo, está aguentando? Desce, desce, gente. Aí quando ele desce lá, estão vendo aquele no meio do mato, sai correndo. É o herói, nosso herói. O apóstolo Paulo foi muito sábio, eu acho. Quer dizer, eu tenho certeza que ele foi muito sábio. Deus deu essa sabedoria para ele. Vocês querem arrancar um outro tipo de herói? De mim, não. É o que vocês têm, é esse aqui. Agora vocês tomam a sua decisão. Capítulo 12, claro que ele vai falar outras coisas, que a gente vai ficar impressionado também. Mas, meus irmãos, a valorização do herói, a valorização das pessoas de bem, das pessoas que amaram a Deus, serviram ao Senhor. Os meus heróis não morreram de overdose. Eles morreram flechados por índios, queimados na fogueira. Esses são os meus heróis. Qual que é o seu herói? O meu herói foi crucificado. E o apóstolo Paulo, então, ele traz no corpo as marcas de Cristo. Vamos mudar os nossos conceitos, se estiverem errados, para nós valorizarmos o que é certo. Ponto de partida, quero ser assim também, pastor. Como que eu faço? Começa a pagar as inscrições no YouTube dos seus heróis. Você tem vários canais lá, você é inscrito em vários canais. O de cabelo pintado. Começa a pagar. Esse aqui não é mais meu herói. Eu não quero terminar igual ele. Vai apagando seus heróis. Vai selecionando os seus livros. E eu poderia falar, leia a Bíblia, mas você já está fazendo isso. Mas para acompanhar paralelamente, né, com a Bíblia, para te ajudar como inspiração. Aí eu leio a Bíblia, mas será que não tem uns exemplos atuais? Tem. Comece a ler biografias de homens de Deus. George Miller, George Whitefield, Charles Studd, David Livingstone, Hudson Taylor, David Brennett.
Eu tenho que citar uma mulher, né? Tem as heroínas também. Na hora da mulher, apaga. Mas aquela que trabalhou na Índia, que tinha os olhos claros. Obrigado. Servos de Deus que vão te inspirar, vão te deixar impressionados como que é possível servir a Deus hoje com exemplos mais atuais. E depois tem aqueles que ainda não foi escrito nada sobre eles, mas eles estão no nosso meio e dá para ouvir sobre eles também. Falta material? Eu me lembro um jovem dessa igreja que toda semana ele me pedia um livro, eu emprestava para ele. Ele emprestava, ele lia, mas tão rápido assim, não quero mais. Devolvia, dava outros. Não. Ele leu um monte desses heróis. Foi uma bênção. Então, hoje, digital é muito mais fácil. Eu tenho muito para você ler. Lê um pouquinho, uma história de cada dia, uma por dia. Né? Não são livros, não, é mini biografias, para você se inspirar. Tá bom? Se você estiver interessado, pode mandar uma mensagem.